Então esse áudio nós vamos tentar trazer luzes, talvez, para que nós possamos entender a realidade dos grupos e do sectarismo dentro da igreja hoje, como isso causa muitos males e como isso também tem os seus benefícios, né? Porque Deus sempre tira algo bom do mal, não é de algo mal. E sempre Deus governa e rege as realidades humanas para que sirvam para a sua própria glória e o triunfo do seu nome. Então vamos tentar aqui fazer umas explanações. Pode ser que possa haver, não sei, outros áudios como esse, outras instruções como essas, mas tentar iluminar e ajudar as pessoas que vivem num espírito de confusão por culpa das realidades humanas, das ideologias humanas que permeiam também até mesmo a religião, né? E tentar aí dar uma luz, uma solução, se não for uma solução, ao menos uma clareza melhor, uma compreensão mais clara do que seja. Não que eu tenha capacidade para isso, mas talvez olhando, fazendo uma leitura geral, a gente possa tirar daí luzes e graças que é Deus mesmo, no seu Espírito, quem faz. Então, grupos de pessoas dentro da religião sempre vão existir, como existe em qualquer sociedade, né, humana. Então, a religião é uma sociedade humana, né, de um grupo, uma sociedade de pessoas que, em nome da fé, vão se reunir, se agrupar e fazer movimentos, ideologias que fazem parte da realidade humana. Então, isso sempre vai existir e os grupos em si não são maus, né? Pertencer a um grupo, pertencer a um grupo de pessoas que pensa igual, que faz coisas iguais, não há problema nenhum nisso, não é? Isso não é um malefício em si, não traz algo que possa perturbar a fé. Em nada disso ela é em si o mal, né? O mal está no sectarismo e não na reunião de pessoas, no agrupamento de pessoas que pensam iguais, né? Mesmo que essas pessoas pensando iguais, elas de alguma forma estão separadas de alguma realidade, elas são, de certa forma, como se diz aquele ditado, uma panelinha. Em si, isso não é mal, né? Porque é necessário que isso aconteça. Sempre vai ser necessário que isso aconteça, que essa realidade se torne algo próprio, não é? Então isso não difere em nada. Então nós temos que primeiro compreender que isso não é um mal, né? Então eu vou tentar aqui fazer uma explanação. Pode ser que aqui a gente não consiga abranger todas as realidades desses grupos. Pode ser que falte algo, mas o princípio não é dar uma solução para tudo, é tentar dar uma clareza, que eu acho que isso ajuda as pessoas a entenderem melhor. Então nós vamos começar primeiro pela realidade do grupo chamado conservadores, né? Aqui eu estou falando exclusivamente da religião. Existem os conservadores, os oecons, como tem essa terminologia, né? Político, né? Então o conservador político,
que é de direita, que tem assim princípios morais cristãos, que acredita na família, na ordem, enfim, não é dessas pessoas que eu estou falando, que aliás eu acho muito mais complexo, muito mais difícil de tratar. Estou falando dos conservadores da fé, da Igreja Católica, dentro dela existente esse grupo, né? Então esse grupo é um grupo que bebeu dos tradicionalistas, né? Tudo que eles sabem, tudo que eles têm, e a maioria deles beberam de Dom Lefebvre, do pensamento lefebriano, beberam da tradição. Em algum momento eles tiveram contato com o outro grupo, que é os tradicionalistas, não é? Eles beberam dessa fonte, mas eles não quiseram se rotular. Mas é claro que quando você não se rotula, quando você não se denomina, você se auto-rotula e se autodenomina. Isso é um fato. Isso também é uma realidade que é inegável. Né? Você diz assim, eu não pertenço a grupo nenhum. Só de você não pertencer a grupo nenhum, você já pertence ao grupo nenhum. Tá? Então, quando você diz, eu não sou da resistência, eu não sou da tradição, eu não sou conservatorista, eu não pertenço a nada. Eu pertenço a essa realidade minha. Então, você pertence ao seu grupo da sua realidade. Você já fez um grupo, né? Você já criou. Por quê? Porque você não quer, e nós vamos ver isso, por que às vezes as pessoas não querem se vincular a grupo nenhum? Porque é uma questão de poder e de orgulho. Então essa pessoa vai ficar na dela, né, como diz o ditado, a expressão, a gíria, né? Ela fica na dela, ou ela reúne pessoas que vão pensar iguais, ou ela, se ela não reunir, ela se envolve com pessoas que pensam igual a ela. Então ela já está nesse grupo que pensa igual a ela. Ela já está. Então ela diz que ela não pertence a nada, mas ela criou o próprio grupo dela. Então isso já é um fato. Não tem como fugir, você vai ter que se vincular a um grupo, nem que esse grupo seja você mesmo ou você com mais alguém que pense igual a você. Não adianta você dizer, a pessoa diz assim, eu não sou de grupo nenhum, como se ela fosse, é um grande orgulho por sinal, como se ela fosse superior, como se ela tivesse sido uma pessoa iluminada, não é? E ela diz assim, não, eu não sou sujeito a rótulo nenhum, eu sou superior. E por isso eu sou superior, eu acho que eu sou digno de ser aclamado, de ser tido como bom e de que a minha ideologia é certa. Então você já está criando uma ideologia e está querendo com que essa ideologia também seja aceita e forme um grupo, e forme pessoas que aceitem o que você diz, ou que você vai estar vinculado às pessoas que pensam igual a você. Isso já é um grupo. Já é um grupo. Então os conservadores, eles muitas vezes se dizem assim, eu não sou tradicionalista, eu não sou nada, eu sou da igreja. Mas ele é o conservador, ele já faz parte desse grupo, né? Que pensa igual. Então eles pensam como? Eles pensam assim, que eles não fazem parte de grupo nenhum, que eles são como que uma nata em cima do leite. Né? Então o leite não presta, porque são cheios de grupinhos e eles não. Eles são uma nata e na verdade essa nata é um grupo. Né? Então também isso não é um mal, tá? Não é um mal a pessoa pensar assim. A única coisa que ela precisa entender é que ela faz parte de um grupo. Não adianta ela dizer que ela não faz, ela faz. Esse é o único erro deles, que eu acho que seja. Né? Eu compreendo quando a gente faz uma análise lógica, né? Eu não estou aqui com a verdade. Estou fazendo uma análise lógica. Estou dizendo aquilo que você olha e pela lógica você compreende. Essa é a verdade. Né? Não estou dizendo que é assim, eu não estou aqui impondo que esta é a verdade. Eu estou dizendo que quando você olha isso, você vê que é assim que funciona. Então eu creio que eu não estou tão errado assim quando eu falo isso. Né? Ao contrário, eu acho que é um pensamento coerente, né, no que eu estou dizendo.
Então eles se reúnem ou não se reúnem ou vivem isolados, mas os que vivem isolados vivem, né, bebendo de pessoas na internet ou em grupos particulares ou em conversas informais, eles vivem falando sobre esse assunto, ou seja, eles estão agrupados de forma formal ou informal, se envolvendo ou não, direta ou indiretamente, com pessoas que pensam iguais. Então eles pensam, como é que eles pensam? Que tem algo errado na igreja. Tem alguma coisa errada na igreja, eles percebem e notam, por graça de Deus, porque isso aí é graça de Deus, que a igreja está errada. Tem alguma coisa errada com a igreja não é mais a mesma, tem algum problema com ela, nós não sabemos discernir exatamente o que é, mas nós notamos esse problema e que nós temos que ser católicos. Né? Então, com isso, eles aceitam o concílio, não é? E a maioria deles, então, eles aceitam o concílio de 62, que foi o último concílio Vaticano II, né? Eles aceitam, mas eles notam que tem alguma coisa errada. Alguns deles, aí aqui, né, os grupos eles também se dividem, né? Os grupos eles podem ter vários pensamentos iguais, mas eles podem ter divergências muito pequenas e até sutis. Então alguns acreditam no concílio piamente, outros acham que o concílio está certo, mas a leitura do concílio está errada. Então a forma de implantar o concílio não está certa. Outros acreditam que o concílio está certo, mas que foi feito um concílio do concílio, ou seja, que as forças maçônicas, né, as forças secretas que estão influenciadas dentro da igreja, quando foram implantar o concílio, implantaram de forma errônea, ou os teólogos fazem uma leitura marxista, modernista, revolucionária desse concílio, mas que o concílio em si não tem problema. Né? A maioria deles são papalatristas. Então, o que é a pessoa que é papalatrista? Né? Ele é aquela pessoa que, veja bem, aqui nós temos que colocar um parêntese. Né? Não existe uma igreja católica sem um papa. Tá? Então é claro que uma igreja católica sem um papa, ela não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que haja a figura emblemática do papa, não é? Mas sem isso não há catolicismo. Então, mas esse grupo de forma especial, eles são papalatristas. Então o que acontece? Eles tomam o Papa que está no trono, aquele Papa que está no... Eles não têm uma visão geral. Né? Então veja bem, o papado, o catolicismo precisa do papado. Ou seja, o papado, quando eu falo papado, eu estou falando dessa onda de papas, desde São Pedro até o atual, que é o Papa Francisco. Tá bom? Que é o Papa Francisco, ele é o Papa atual. Então, o papado é isso, é toda a instituição que Deus fez, que nosso Senhor Jesus Cristo fez, quando disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nós estamos falando do primado de Pedro. Então, ele é o Papa e todos os seus sucessores são... Então, isso é o papado. Né? O papalatrista, ele não está nesse contexto do papado, ele está no Papa, ele é ligado ao Papa. Qual que é o Papa de hoje? O Papa de hoje é o X. Se o Papa de hoje é o Y, ele está ligado ao Y. E se esse Papa de hoje, que está sentado no trono de São Pedro, ele fala uma coisa numa entrevista, nossa, aquilo ali é Deus falando, aquilo ali é Deus que está falando. Né? Se ele fala alguma coisa na homilia, é Deus que está falando. Então esse Papa que esses conservadores idolatram, ele não precisa falar nada ex cátedra, ele não precisa usar o poder petrino, basta ele ser papa, tudo que ele fala está certo e está correto. Inclusive, se um dia, que até hoje não aconteceu isso de forma formal, né,
aconteceu com o Papa Francisco de forma sutil e de forma ambígua, modificar a moral da igreja referente aos casais de segunda união, que isso é nítido, né? Que ele modificou de forma ambígua e sutil a comunhão para os recasados, né? Então ele já modificou isso, mas não houve até agora nenhum papa que modificasse a doutrina. Mas se um papa que estiver no trono de São Pedro hoje, ele modificar a doutrina, a pessoa papalatrista, ela acredita que ele tem o poder de fazer isso, como se ele fosse a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Então os conservadores, muitos deles, não todos, que os grupos subdividem, acreditam nisso. Então você vê que essas pessoas, eles pegam uma entrevista do Papa e falam: olha, o Papa falou nessa entrevista isso daqui, olha a homilia do Papa, ele disse. Então pega aquela frase, mas nada disso tem poder petrino, porque isso, a homilia do Papa, a entrevista do Papa, para ser válido, isso aqui nós não vamos tratar, mas está aí na internet, qualquer um pode ver, ele só pode fazer isso ex cátedra, ou seja, né, com o poder petrino das chaves que foi lhe dada. Então isso a gente percebe e nota que é algo não tão católico pensar dessa forma, né? Mas eles têm essa forma de pensar e alguns deles, alguns subgrupos deste grupo são ultramontanos, ou seja, ultramontano é aquele que defende o Papa, a infabilidade papal, não é? Que não são exatamente papalatristas, então eles defendem a infabilidade do Papa, mas eles têm um olhar assim mais maduro, mais coerente, em que eles notam que eles amam aquele Papa, como todo católico deve amar, não somente amar, deve se venerar o Papa, não é? E eles tentam, então, eles defendem o Papa, mas eles defendem o Papa, alguns desses grupos conservadores, não todos, os que não são papalatristas, defendem o Papa, mas conscientes de que ele pode errar, de que ele pode dizer uma bobagem, até mesmo uma heresia, ou apostatar da fé. Então eles peneiram aquilo que o Papa, que está sentado no trono atual, faz. Eles conseguem ter esse discernimento, né? Mas eles acham que está tudo bem com a igreja, que a igreja não tem problema nenhum, que está tudo correto, está tudo bem, mas que existe algo errado, mas que não é o concílio, não é o Papa, não é, enfim, mas eles não sabem de onde é que está o erro, ou sabem, como eu disse aí, uma releitura, um concílio do concílio feito, na hora de implantar ele foi implantado errado. E aí nós temos, muito bem, vamos fechar essa porta e vamos abrir uma outra muito mais complexa, que foram os grupos que nasceram por causa desse concílio 62. Então o concílio Vaticano II gerou outros grupos de católicos, não é? E esses outros grupos católicos se tornaram como que expressões, não sei se essa é a palavra, expressões do catolicismo. Mas isso eu acredito, que não seja bom. Por qual motivo? Nós vamos ver isso. Então, antes do Concílio Vaticano II, Concílio 62, não existia a infinidade, nós até podemos dizer essa palavra, porque são tantos que nós podemos dizer que é gigantesco, não é? A infinidade de grupos que se reúnem
para ser uma expressão católica que você nota que não é. Então nós vamos começar aí pelos carismáticos, né? Então os carismáticos são nitidamente um grupo de pessoas que se dizem católicas, mas que ela aderiu aí completamente aderiram a coisas não católicas, a realidades não católicas, como a forma de rezar pentecostal, como a forma de se expressar de forma gírias pentecostais que os pentecostais usam, forma de viver que os pentecostais vivem. A diferença é que eles estão dentro de um templo católico com imagens sacras, com o terço na mão, mas eles carregam até Bíblias, como os evangélicos, protestantes e pentecostais carregam. E eles falam de coisas que não existem na fé católica, como batismo no Espírito, oração em línguas, nada disso é católico, né? Você vê as fenomenologias dos místicos acontecerem de forma completamente diferente do que eles dizem. E tudo, né? Tanto que você pode ver que hoje ainda existe uma realidade biblioteca de literatura de escritores católicos que falam sobre carismas e dons e da identidade pentecostal dos carismáticos, mas no começo era totalmente da igreja protestante. Eles leram e até hoje leem livros de pastores pentecostais. A formação que eles têm daquelas cartilhas que eles possuem é totalmente tirada de pastores pentecostais. Eles nasceram de uma pastora pentecostal que impôs a mão sobre eles para poder receber esses fenômenos aí extraordinários que eles possuem. Então você nota que eles se dizem católicos, mas é um montão de coisa não católica. Isso é um fruto do Concílio de 62, né? E aí nós temos o grupo da Canção Nova, que é um grupo carismático, mas é um grupo diferente, porque é um cara. E dessa Canção Nova vai nascer toda essa manada, se é assim que eu posso dizer, dessas comunidades e carismas, comunidades e missões, né? E o que eles dizem? Que essas comunidades e missões têm que ter seus carismas próprios, tal. Como que fosse assim, o católico carismático, o católico Canção Nova, o católico X, o católico Y, o católico H. Então eles são católicos, mas mais do que católicos, eles são aquilo ali que eles pertencem, né? Então, aqui há uma diferença referente às ordens religiosas, né? As ordens antiguíssimas religiosas da igreja, como os franciscanos, os carmelitas, os dominicanos, né? Eles são verdadeiramente católicos, possuindo ali uma espiritualidade específica, mas eles eram verdadeiramente católicos. Aqui você vê uma discrepância, né? Algo que não é exatamente aquilo, que não é exatamente católico. Então você vê, como eu disse, uma influência pentecostal tão grande que não faz diferença nenhuma colocar eles dentro de uma igreja protestante. Outro grupo é o neocatecumenato, né? Que é uma expressão judaica dentro da igreja. Guardam o sábado, tem músicas judaicas, fazem um batismo diferente, é um batismo de imersão, não é? Toda uma expressão que não é tão católica, cheia de judaísmo, que foi tão condenado pelos próprios apóstolos, né? Ora, o primeiro concílio
concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, quando os apóstolos ainda eram vivos, é exatamente para romper com práticas judaicas, né? Ou seja, a circuncisão, não vamos circuncisar, o que importa é o batismo. Então, no começo da igreja tinha, vamos circuncisar e batizar, né? Então teve que romper essas práticas, para quê? Para dizer que essa é a igreja da nova aliança. Assim tem os focolarinos, né, da Chiara, e assim também tem desses grupos muitos outros, né? Grupo tal, grupo X, tudo isso são frutos do concílio. E que você nota que vira uma bagunça, uma baderna, como que fossem católicos que não... Como que se para ser católico você tem que estar dentro desses grupos e ao mesmo tempo você vê que aquilo ali não há uma catolicidade. Então isso é um problema muito sério, porque a fé católica não tem expressão. A expressão da fé católica é ser católico, não é? Então aqui eu acho, a meu ver, que é um afastamento da verdade, uma forma de você misturar uma coisa com a outra, né? E você mistura mesmo. Então você pode ver que quando na década de 90 que os protestantes eram chamados de crentes, eles nem na frente de uma igreja católica eles gostavam de passar. Hoje eles passam porque eles sabem que ali dentro daquela igreja católica há um jeito igual ao deles, que se chama grupo de oração. E eles mesmos dizem, a conversa entre eles é: a igreja católica nos copiou, a igreja católica ficou igualzinho a nós. Eles mesmos comentam isso, né? Então você nota que nós não estamos falando aí de fé católica, de grupos que se dizem católicos, mas que é uma mistura e que realmente você vê que não é exatamente essa realidade, né? Uma vez me mandaram, eu não me lembro quem, um vídeo de um bispo que morreu há pouco tempo, que ele falava dessas comunidades, dessas missões, e ele dizia: é preferível que essa comunidade, essa missão, pegue uma espiritualidade que já existe dentro da igreja. Então, a espiritualidade carmelitana, a espiritualidade dominicana, franciscana. Por que ele dizia isso? Ele tinha uma certa clareza, ele era um bom bispo, apesar de ser um dos melhores bispos do Brasil, mas ele não era um bispo totalmente católico, mas ele era um dos melhores bispos que nós tínhamos, um dos pouquíssimos. Então, quando ele disse isso, ele estava dizendo o quê? Para que não ficasse inovando com coisas que não são católicas. Era isso que ele queria dizer. É melhor você que funda uma comunidade dessa, você abraçar uma espiritualidade verdadeiramente católica já existente, do que você criar uma nova e fazer uma coisa que pode conter erros e até mesmo heresias. Agora, uma coisa seria importante dizer, que o dinamismo do Espírito Santo não tem nada a ver com as ideologias humanas, né? Então, às vezes o Espírito Santo pode suscitar no coração de uma pessoa para ser um fundador de algo que vai trazer um benefício para a igreja, mas isso não tem nada a ver com ideologias humanas. Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa ferida, orgulhosa, que queria fazer uma coisa no grupo X e não conseguiu, e ela vai para o grupo Y dizendo que ela foi em nome de Deus ali fazer aquilo ali. Então isso aqui é muito perigoso, nós não vamos tocar nesse assunto, que iria estender demais, mas é claro que o Espírito Santo traz um dinamismo à igreja.
Isso é um fato. Mas isso não é que todas as expressões que existem são realmente do Espírito Santo. Muitas vezes, e na maioria eu acredito, são humanas. Você vê que são pessoas. Se você for buscar a história da pessoa, é uma pessoa ferida, machucada, que foi expulsa, que não foi aceita, que não foi acolhida e que fez o que ela fez, fundou o que ela fundou. Entendeu? Então você nota, você vê isso. Nós vamos então agora para o grupo que seria o tradicionalista, né? Então eu quero dizer aqui que eu sou desse grupo, né? Não tenho vergonha de assumir, não me sinto sectarista por isso, porque nós vamos falar sobre sectarismo, e também não me vejo como que, nossa, você está se denominando, se rotulando, mas é como eu disse no começo desse áudio, não existe outro jeito. Sempre vai haver um rótulo, sempre vai haver um grupinho, como diz a expressão, sempre vai haver uma panelinha, sempre. Você não consegue fugir. A pessoa que diz eu não estou lá, ela está aqui, com pessoas que pensam igual. Então ela está fazendo um grupo, tá? Então eu prefiro estar onde há pessoas que foram pioneiras, como eu posso dizer do Dom Lefebvre, que foi o pai, eu creio, essa é a verdade, o pai da tradição, do que ficar com outro grupo que diz, não, isso aqui está tudo errado, não pode ser assim, eu não sou nada, eu sou a nata, eu estou acima de tudo isso, e ele é um grupo separado. Né? Muito bem. Então, uma coisa importante dizer é o quê? Que há aqui uma realidade. Existe o grupo tradicionalista? Existe, mas o tradicionalista, ele não é uma nomenclatura em si. Ele não é um rótulo. Todo católico é tradicional. Então, aqui, todo verdadeiro católico é tradicionalista, não é o contrário. Ou seja, o católico não vira tradicionalista. O não católico, quando abraça a tradição, volta a ser católico. É isso. Compreende? Por quê? É verdade que existe o grupo tradicionalista, mas o movimento tradicionalista em si é a Igreja Católica. Por quê? Porque a pessoa não católica, ou seja, que ela já abandonou um montão da prática moral, doutrinal da igreja. Então, uma família, vamos colocar aqui as coisas morais, uma família que evita filhos, ela já deixou de ser católica, não é? Ela já deixou de ser católica, moralmente falando. Se ela abraça a tradição, ela volta a não evitar filhos, então ela volta a ser católica. Então, né? Na doutrina, a mesma coisa. Então, se é uma pessoa que está lá envolvida com um grupo de oração, ele compreende agora que isso aqui está errado. Olha aqui, né? Isso aqui não faz parte. Se olhar a história da igreja, se olhar a tradição da igreja, não tem nada disso. Daqui nasce de um outro movimento, de uma outra religião, então ele volta a ser católico. Então, o tradicionalista, o movimento tradicionalista, ele é o católico verdadeiro. Agora, disso nasce o grupo das pessoas que se reúnem. Se reúnem porque elas precisam. Se reúnem porque elas precisam se reunir. Não é? Para se proteger, para criar vínculos, para até mesmo discernir. Então, acaba acontecendo essa realidade. Então, é necessário que haja um grupo, que haja uma denominação, que haja um rótulo, mas você nota que ser tradicionalista é ser católico. Então, você olha para o tradicionalista, você vê o católico antes de toda a destruição que aconteceu com o catolicismo. Quando você olha para o católico tradicional, você vê o que os nossos avós e os nossos bisavós eram.
Quando você olha para vamos até dizer bisavós, né? Que nós já estamos numa situação que o avô também, os nossos avós já não viram a realidade da fé católica. Então, quando você olha para um católico, para um tradicionalista, você vê ele, o católico, que o seu bisavô foi, que o seu tataravô foi. E que alguns dos seus avós conseguiram pegar. Então você vai dizer para uma pessoa de 60, de 70 a 80 anos, ela vai, se ela chegar num grupo tradicionalista, ela vai dizer, era assim que a Igreja Católica era. É assim que essa pessoa vai dizer. Se ela conseguiu viver, ela, como eu já tive a experiência, de pegar uma senhora que estava na igreja moderna, foi uma vez comigo numa missa de um grupo tradicionalista. Quando ela entrou na igreja, ela chorou e falou, era isso que eu vivia quando eu era criança. Por que que acabou? Então, nós estamos falando que o tradicionalista é o católico verdadeiro. Agora, existe o grupo tradicionalista, né? Eles possuem, é claro, como qualquer grupo, fatores próprios. Então, uma das coisas que eles conseguem ver é que há um problema na igreja e que esse problema ele é institucional, ele é hierárquico. Ele está lá no auge, no ato principesco da igreja, nos altos escalões da igreja. Não é? E que isso coincidiu com um concílio falso, um concílio até mesmo demoníaco, podemos dizer. Não é? Por quê? Porque compreende-se que quando você fala de algo, né? Por exemplo, as pessoas, vamos colocar os conservadores que dizem assim, não, o problema não está no concílio, está na sua leitura, na sua implantação. Ora, se eu pego uma lei que está dizendo não é para fazer isso, eu não consigo fazer uma releitura. Eu não consigo pegar essa regra que não é para fazer e fazer uma releitura e fazer uma implantação diferente. Agora, se aquele texto ele é ambíguo e se aquele texto ele tem claramente parágrafos que dizem que isso pode ser feito, é claro que eu vou fazer. E o que é ambíguo, o que está ali, por exemplo, quando fala da liberdade religiosa, então é claro que isso vai ser implantado, isso foi implantado. O ecumenismo, tudo isso está dentro do concílio. Então aí já mostra um erro claríssimo. Né? Agora o que é ambíguo é pior, porque o que é ambíguo eu posso fazer uma leitura um pouco mais conservadora e o liberal ele simplesmente modifica totalmente e implanta do jeito que ele quiser. E eu que sou um conservador, eu posso estar puxando aquele texto, aquele parágrafo para ser um pouco mais católico. Porque ele é tão ambíguo que eu não consigo discernir. Então eu consigo puxar ele para cá. Mas o liberal não. O liberal ele não somente consegue trazer o que ele já quer dizer por detrás das palavras, como ele pode modificar completamente e fazer totalmente revolucionista. Revolucionário, né? Então, o grupo tradicionalista consegue ter essa noção, consegue ver essa dimensão, consegue ter esses pontos que eu acho que são bons, né? Então eu queria dizer que essa parte é uma parte muito importante, porque ser tradicionalista é ser católico. Porém aqui nós vamos entrar, o grupo tradicionalista também tem subgrupos, não é? Uma coisa interessante também, que é bom expor nessa explanação, hoje há nos grupos conservadores o papalatrista, o ultramontano, né? Mas também há aquele que é sede vaticanista, como também há sede vaticanistas nos tradicionalistas,
Mas o conservador sede vaticanista, ele acredita que o Bento XVI, por exemplo, é o Papa verdadeiro, né? Então, é fato dizer o quê? Que o Papa Bento é o primeiro Papa que continua Papa, porque houve outros Papas que renunciaram, mas todos eles voltaram ao estado episcopal e não ao título de Papa. Então, ele é o único Papa da história da Igreja que, renunciando, continuou Papa. Isso aqui nós não vamos tocar no assunto, né? Que a gente até pode dizer aqui, espiritualmente falando, de forma mística, que, isso demonstra que ele é o verdadeiro Papa, porque nunca na história da Igreja houve um Papa que, renunciando, voltasse a ser Papa. Houve Papas que renunciaram, mas todos eles foram bispos. Então esse, porque não renunciou, esse é o verdadeiro. Nós nem vamos entrar nesse parâmetro. Vamos entrar o quê? Que existe como a resistência pensa assim, nós vamos ver isso, que os subgrupos da tradição, né? Então, pensam diferente, e nós vamos ver sobre sectarismo, né? Que é a erva daninha de toda essa situação. Então é importante dizer que os sede vaticanistas nos conservadores, nas pessoas conservadoras da fé, que não acredita que o trono de São Pedro está com o Papa, e outros acreditam que o Papa não é o Francisco, mas o Bento. Então nós temos que lembrar o quê? Que há um Papa de verdade ali, há um Papa. Isso a resistência pensa, o Dom Lefebvre pensava, não é? Na época que era João Paulo II, existe um Papa, tem um Papa ali. Nós não somos sede-vacanistas. Existe um Papa, tem uma pessoa ocupando o trono de São Pedro. Então, quando existe uma pessoa que está ocupando o trono de São Pedro, essa sede não está vacante. Isso não sou eu quem digo. Isso Dom Lefebvre disse, a resistência pensa, e toda a maioria dos grupos tradicionalistas pensam. Todos eles pensam. Então, nós temos que lembrar isso, que o trono de São Pedro está ocupado. Agora, se esse Papa é bom ou não, aí é outro parâmetro, né? Então, para não ficar longo, um outro momento nós vamos dar continuidade ao que nós falamos nesse assunto, né? Então, que Nossa Senhora nos guarde e o Espírito Santo nos ilumine a abraçar a verdade. Amém.